aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e o desgoverno completa 100 dias de pesadelo. E, gente, quero abrir o vídeo de hoje trazendo as manchetes do que o consórcio está falando sobre essa data comemorativa. Houveram algumas críticas moderadas, mas obviamente temos aqueles jornalistas picanheiros passando pano para os maiores absurdos que o Dilma vem fazendo. Depois, quero falar sobre Jair Messias Bolsonaro, algumas coisas interessantes como uma fala do ex-ministro Marco Aurélio Mello sobre uma das ações que Bolsonaro deve responder na justiça. E eu acho que vocês vão concordar com o ex-ministro, bem interessante. Também quero falar sobre a entrevista que saiu aí no Globo com um ex-porta-voz do PT, onde ele identifica algumas coisas que a esquerda anda errando e que Bolsonaro nada de braçada. Eu quero comentar com vocês algumas coisinhas, não quero adiantar mais. Também tem algumas outras coisas sobre Bolsonaro. Quero falar sobre Agenda Verde, e aí tem muita coisa, desde movimentações da terceira via que está dentro do governo, ao evento que vai ter no Rio de Janeiro. Uma notícia que saiu que chamou minha atenção por algumas coisas, vocês vão entender por quê, e eu acho que vocês também vão ficar assim, tá meio estranho, viu? Isso envolve a Globo. E mais algumas coisinhas. Tem algumas coisas também relativas à regulação da imprensa como toda, etc, tudo mais, não sabia onde colocar, coloquei nesse tema. Depois eu quero falar sobre a agenda internacional, o que é que o Dilma anda aprontando. Vai viajar essa semana, né? E passou vergonha na semana passada. Quero falar de eleições de 2024, algumas coisinhas interessantes que também já começam a se movimentar dentro do Congresso e pode impactar nas próximas votações na Câmara e no Senado. E se der tempo, falaremos da carreta furacão e o que o Haddad anda aprontando. Mas vamos começar e vejam só. Ontem, o Dilma, ele publicou um artigo, um texto. Você consegue acreditar que o Dilma escreveu um texto? Eu acho que não. Eu também não acredito, né? Obviamente alguém escreveu, o Dilma só colocou a assinatura dele, ou colocaram para o Dilma. Foi publicado aí no Correio Brasiliense e o único veículo que eu vi dar voz, né, e repercussão foi a Globo. Por que será, né? Mas tá lá. Em artigo, Lula faz balanço dos 100 dias em que justifica a falta de marcas com necessidade de reconstrução do país. E a culpa? Ele colocou em Bolsonaro, que a culpa é dele, ele coloca onde ele quiser. Aí tá lá, né? O presidente afirmou que os problemas herdados eram tantos que o termo reconstrução foi incorporado ao slogan do governo federal. O slogan do Dilma, na verdade, ele copiou do Temer, né? Para não usar outra palavra. Vamos botar assim, só copiou. A originalidade tá nas alturas com o desgoverno. Mas vamos lá. A CNN soltou aqui duas notas, ambas agora de manhã, 4 da manhã. Fiquei acompanhando o que a imprensa ia soltar no dia de hoje, soltar no dia de ontem. Quero ver aí como é que vão cobrir os 100 dias. Briga com o Banco Central. Nova regra fiscal, impostos. Os 100 dias do Dilma na economia. Reoneração dos combustíveis e bases para marco legal que substituirá teto de gastos estão entre os principais anúncios feitos pelo Haddad. Então, realmente, vocês veem aí, eu acho que ninguém vai discordar. Uma das marcas do governo Lula é a reoneração da gasolina. É a volta de impostos. É o aumento do custo do Brasil para o cidadão. Mas, ao mesmo tempo que a gente fica assim meio chateado, aprendemos com a Miriam Leitão que o pobre não come gasolina. Então, isso aqui não faz nenhuma diferença. Pode botar imposto à vontade. Lula chega aos 100 dias de governo sem base consolidada nem marca petista no Congresso. Essa é outra matéria que eu acho também interessante. É uma das grandes marcas. O Dilma chegou até aqui no dia 10 de abril, que é hoje, sem nenhuma votação expressiva, tanto na Câmara quanto no Senado. Não dá nem para saber se ele tem base ou se não tem, o que mostra um governo fraco. É um governo que está aí aos trancos e barrancos, sendo humilhado por diversos setores. O Lira mesmo fez algumas falas contra o Dilma bem ácidas, né? Se a gente pode falar assim, desde aí do mês de março, pelo menos. Continuando sobre essa questão de base, o Estadão solta uma nota que vem nesse mesmo tom. Postaram hoje, 5 da manhã. Impacto de 8 de janeiro desafia governo e oposição põe foco em CPI. Essa é a manchete, eles estão discorrendo algumas coisas que aconteceram, que pode estar causando um problema aqui, um problema colar pro Dilma. E ela, para tanto, fala o seguinte, ao contrário do que ocorreu em seus 2 primeiros mandatos, o Dilma não teve lua de mel com o Congresso nesse período. E não vai me falar que é por causa do dia 8. A própria matéria fala o seguinte, o dia 8 foi uma oportunidade. Naquele momento o Dilma conseguiu juntar
os poderes, né, ao redor dele, trouxe os governadores, fez isso, tinha sociedade, só que não deu continuidade. Obviamente que não ia dar também, né? O Dilma não tem nada para entregar, não tem nenhuma frente ampla. O que tem é um governo mais petista do que nunca. Com projetos importantes em risco por causa da disputa entre as cúpulas da Câmara e do Senado em torno da tramitação das MPs, o presidente vive um momento de impasse. Em 100 dias. Esse é o resultado do desgoverno. Avançando aqui. Que razão não está avançando? Cadê? Aí. O Globo. 100 dias de governo Lula. O Globo não. O Globo não. Esqueci. Vou falar o nome da jornalista. A Miriam Leitão. Então você já espera aquela passada de pano. E obviamente ela passou. 100 dias de governo Lula. Balanço positivo. Sinais de alerta. O Lula não erra. Na verdade até erra, né? Mas são erros bobos. Que podem ser evitados. Para um futuro melhor. Novo governo avançou em muitas áreas, mas há muitas correções a fazer e repetições de erros a evitar. Mas avançou, gente. A Miriam Leitão faz questão de destacar o lado positivo, o copo meio cheio. O Reinaldo Azevedo mostra que ele não vai ficar atrás, ele vem com tudo na disputa agora, né, desse mês de abril pelo picanheiro de ouro. O governo faz 100 dias. A imprensa errou no período muito mais do que Lula. Precisa continuar. Essa é a turma, né, independente. Com cabeça de 2003, Lula toma choque de realidade nos primeiros 100 dias. Eu acho que essa nota aqui da Carla Araújo e Lucas Borges faz muito mais sentido, né, do que o Reinaldo Azevedo e também do Sakamoto. Você vê que quando pega os picanheiros, eles perdem a mão, eles não se contêm. O Sakamoto falou o seguinte, meu Deus, ó. Lula completa 100 dias enterrando o cercadinho e falando com a imprensa. Gente, a imprensa é o cercadinho. A imprensa é o cercadinho. O Lula só fala para a extrema imprensa, para os picanheiros, para os jornalistas que não são independentes, para os jornalistas que são subalternos, para os jornalistas que são militantes, que não tem nenhum apreço pela verdade. Apenas eles usam a sua pena, a sua caneta, o seu teclado para escrever matérias que enalteçam o governo federal e que quando ele errar, tente colocar a culpa em Bolsonaro. É isso que está acontecendo. E aí, pro Sakamoto, que falou sobre o cercadinho, no dia de ontem, o ministro, né, da SECOM, Paulo Pimenta, fez questão de divulgar um vídeo, eu não vou dar play aqui, né, mas vocês conseguem ver a imagem, onde o Dilma vai receber a população protegido por uma cerca de arame farpado. Esse é o cercadinho do Dilma. Você vê com total respeito com a população, né? Arame farpado para vocês, eu aqui de boa no meu canto, né? E vida que segue. Mas vamos continuar, né? Que do Dilma a gente já falou demais. Vamos falar um pouco de Bolsonaro, depois a gente volta a falar do Dilma de novo. Só uma notícia interessante que só corrobora com algumas que já saíram na imprensa e que pelo menos me animam bastante. Que a gente vai falar de eleição 2024. E pela primeira vez, acho que na história do Brasil, a direita tá se organizando. Quando a gente olha assim, às vezes no micro, sabe, dá uma tristeza, a gente olha assim e fala, dá um desânimo, é derrota aqui, derrota acolá, etc, tudo mais. Só que quando a gente dá assim, alguns passos para trás, a gente olha as coisas assim, num cenário um pouco maior, né, mais longo no período do tempo, a gente fala, pô, a coisa tá melhorando. As tias do Zap aí, aos trancos e barrancos, o poderzinho delas, conversa com um, conversa com outro, tio do churrasco, o primo, manda informação, manda notícia, conversa com as pessoas, né? Vai trazendo mais pessoas para a direita, faz aquele trabalho de base, eleger uma pessoa aqui, eleger uma pessoa colar, papapá, tititi. Chegamos no ano 2023, onde a direita meio que tem um partido, meio, né? Não tá aquela briga maluca que foi o PSL, meio que tem um partido que vem dando certo espaço. O partido não tem ainda o melhor dos estatutos. O partido, sabe, tá super organizado, tem isso, tem um braço de comunicação, reage rápido, papapá. Não, tá indo. Mas tá fazendo alguma coisa. E graças a Deus, vem auxiliando aí Bolsonaro a criar, né, e solidificar, consolidar esse projeto que ele vem capitaneando aí nos últimos anos. E aí a Veja fala que o PL já prepara uma série de viagens para Bolsonaro, para Michele e para o Braga Neto, que eu acho interessantíssimo. Aí fala que a partir de maio, Bolsonaro, né, o PL, na verdade, vai virar uma espécie de agência de viagens. E tomara que vire mesmo. Bolsonaro vai visitar pelo menos 2 estados por mês.
Eu acho que é muito bom. Pode até ser mais, né? Se Bolsonaro aguentar. Em agendas com apoiadores locais planejadas para arrastar militantes como nos velhos tempos de campanha 2018. Então, pra mim, se Bolsonaro começar a rodar o país, começar a ser recebido como era em 2018, meu amigo, ele vai se empolgar. E ele vai querer ficar viajando a semana toda, né? Aí, em vez de ser 2 estados por mês, vai ser 2 estados por semana. Do jeito que o velho é. Se depender de Valdemar, as primeiras viagens serão no interior de São Paulo e a Michelle e o Braga Neto também terão roteiros independentes pelo país. A ex-primeira-dama vai focar na agenda do PL Mulher, enquanto o ex-candidato a vice-presidente cumprirá compromissos em redutos onde a sua popularidade é maior. Graças a Deus. E que eu tenho certeza que essas viagens não vai ser, vamos passear, bater foto, etc, tudo mais. Com certeza isso aqui passa por consolidar, fomentar, criar uma base, tanto para começar a pensar alguns candidatos para vereador, prefeito nas eleições de 2024, também tentar dar aquela unida, né, no meio de campo, organizar aqui a oposição para a gente vir com tudo no ano que vem. Aí que eu falei para vocês, o ex-ministro da Suprema Corte Brasileira, Marco Aurélio Mello, concedeu entrevista para Jovem Pan. Olha, ele falou uma coisa muito interessante. Ele vê como ato extremo a inelegibilidade de Bolsonaro. E ele está falando exatamente sobre o caso da reunião com os embaixadores. É o que está correndo mais rápido. O ex-ministro Marco Aurélio Mello afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não deveria se tornar inelegível na ação sobre os embaixadores estrangeiros. O processo, né, pode ser analisado ainda neste mês de abril. E a previsão, se não agora, no início de maio. E ele fala o seguinte, abre aspas, é pouco, é muito pouco, sob a minha ótica. E eu acho que a ótica dele é muito melhor que a minha. Para chegar a esse ato extremo, que é o ato da inelegibilidade. Ele teve a reunião com os embaixadores e atuou como presidente da República, utilizando o direito de expressão. Definir. Eu não fiz porque não deu tempo. E saíram algumas matérias em março também. Eu até, quando foi mais cedo, eu até planejei. Só que como eu fiz assim, um pequeno cálculo de tempo, eu vi que eu não ia conseguir terminar a tempo. Mas a minha ideia para o vídeo de hoje, na verdade, eu queria ter feito um dossiê sobre os 100 dias do desgoverno, pensando as melhores matérias de janeiro para cá. Janeiro e fevereiro estava arrumado, porque o Atlas já estava fechado, eu estava com tudo organizadinho. Só que eu tinha que organizar todo o mês de março ainda. Eu comecei a tentar, falei, rapaz, eu não vou conseguir terminar. Eu até iria terminar, mas já ficar muito em cima disso daí, para eu começar a selecionar, botar em ordem, montar uma história na cabeça para chegar aqui e poder contar. Eu falei, eu acho que não vai dar tempo. E aí eu não quis arriscar, então me perdoem. Se eu tivesse trabalhado, quem sabe, um pouquinho mais nos últimos dias, que eu já estava tentando matar esse roteiro do Atlas de Março, o vídeo de hoje tinha saído mais robusto. Mas eu queria pegar para trazer para vocês algumas matérias. Algumas já estão notas de fevereiro, algumas também de janeiro. A imprensa coloca essa situação aqui de Bolsonaro. A gente comentou no vídeo ontem. Comentamos no vídeo ontem. Aquela, por exemplo, do Cássio. Ó. Ou o Cássio pode estar do lado da democracia, ou ele pode estar, né, no que existe de pior no Brasil, que é ao lado de Bolsonaro. Ou seja, só tem uma opção para a justiça: condenar Bolsonaro. Isso aos olhos da imprensa. Já quando você pega um ministro que já compôs, já fez parte do Tribunal Superior Eleitoral, que já fez parte da mais alta corte do Brasil, ele diz que esse é um ato descabido. Então você vê a diferença. Você vê o que é o consórcio no Brasil. E as diversas razões, né, que levam eles a quererem tornar Bolsonaro inelegível, você deve imaginar muito bem. Uma delas é que pro Dilma, no primeiro momento, seria bom, né? Não ter que concorrer com o Bolsonaro. Só que, além do Dilma, quem tem hoje no Brasil, o grupo mais interessado na inelegibilidade de Bolsonaro é a terceira via. Foi Bolsonaro, é a presença de Bolsonaro no debate público que enterrou a terceira via. A terceira via no passado era Fernando Henrique Cardoso, era o Alckmin, era o Aécio. Seria qualquer nome aí da terceira via, tipo Amoedo. Bolsonaro entrou, as pessoas que não queriam votar no PT falaram, cara, agora eu tenho um cara que eu quero votar, eu tô votando de boa vontade, eu não tô tampando o nariz para ir votar em Bolsonaro. E aí, como eu falei para vocês, o André Singer, que é ex-porta-voz petista, ele concedeu uma entrevista aí pro Globo falando o seguinte, ó, o Dilma precisa reconquistar o que já foi a nova classe C.
Matéria assim meio interessante. Essa manchete me traz algumas lembranças de um vídeo que eu falo, de uma fala que eu pronunciei na semana passada, nos últimos dias. Olha o subtítulo. Ex-porta-voz do petista diz que ele precisa investir nos que têm renda familiar de 2 a 5 salários mínimos. Vê urgência por resultados na atual gestão e avalia que Bolsonaro se isolou após o dia 8. Eu não acho que Bolsonaro se isolou. Eu acho que sim, existe uma urgência por resultado, porque a coisa está muito ruim. E o que chama minha atenção? O Dilma tem que investir de 2 a 5 salários. Quando saiu aquela pesquisa do Datafolha, eu trouxe aqui, comentei umas coisas com vocês e falei, gente, olha como o Bolsonaro pontua bem a partir de 2 salários mínimos. E aí eu comentei umas coisinhas, né? Me estendi, sempre falei, Bolsonaro acaba me estendendo. E eu falava, ó, perceba que para a direita crescer no país, a gente só tem que interromper esse ciclo de miséria. O cara começou a ganhar mais de 2 salários mínimos. Ele já começa a sobrar um dinheirinho, ele já começa a interessar em querer saber, cara, o que é que eu preciso fazer para multiplicar o meu dinheiro, para pesquisar uma coisa, pesquisa outra. Daqui a pouco, começa a se deparar com a verdade. Daqui a pouco ele começa a ver que a imprensa tá mentindo. Ele vai, começa a ir atrás de informação. Se você vai atrás de informação, cedo ou tarde, você vai descobrir que a imprensa tá mentindo. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. E a turma percebeu. 2 a 5 salários mínimos. Se o brasileiro deixar de ser pobre, de verdade, é tudo nosso. Aí fala o seguinte, algumas perguntas. Seu artigo, o senhor nota a força de Bolsonaro na faixa de 2 a 5 salários mínimos, que inclui o que se chamou de nova classe C. Por que esse público se afastou do PT desde 2018? Simplesmente porque esse público, no Brasil, a partir de 2 salários mínimos diante, é a classe média, né? A classe média baixa. E a classe média baixa ela não aguenta mais o que está acontecendo. A classe média também não aguenta mais trabalhar todo santo dia para dar vida boa para picanheiro, sem receber nada em troca, sem receber saúde, sem receber educação, sem receber infraestrutura, sem receber segurança. Não tem nada, nada. É um apagão. Uma das minhas hipóteses é que 2 grupos específicos, os evangélicos e os militares, funcionaram como soldadores ideológicos do bloco bolsonarista, criando ideologia que pode estar dialogando com esse setor de 2 a 5 salários, considerando que há no Brasil um problema grave de segurança pública e que o fundamentalismo evangélico diz que se você se esforçar, vai melhorar. Mas isso é só evangélico? Eu pensei que isso era meio que natural do ser humano, né? Se você se esforça, normalmente melhora. No realinhamento de 2006, o lulismo passou a ser a opção dos mais pobres. Mas esse grupo que estou citando é intermediário. O Bolsa Família, por exemplo, não é para eles. Gente, qual é a política hoje no Brasil para a classe média? No Brasil do Dilma, qual é a política da classe média? Nenhuma. Nenhuma. Só tem vez os super ricos, a turma do conselhão, os empresários amigos, os banqueiros, esses são os prioritários. Depois, os amigos, indicações, cargos, etc, tudo mais. E aí pensa no pobre, os bolsões. E o resto do país inteiro? Aí a Miriam Leitão vem falar, o pobre, a classe média, né? Pobre não come gasolina. Te vira aí, classe média. Aí depois não entende por que não tem nenhum tipo de apoio. Então, a nova virada do lulismo passa por reconquistar essa faixa salarial. E ele diz, ó, o Dilma precisa manter o desempenho na faixa de até 2 salários mínimos. E melhorar no grupo de 2 a 5 salários, onde Bolsonaro teve 9 pontos a mais do que o petista na última pesquisa. Imagina o cara tendo um dinheirinho sobrando, ele começa a pensar, pô, vou comprar um carro. E quando ele pensa em comprar o carro, ele descobre do DPVAT, fala, pô, Bolsonaro, DPVAT, no carro, a moto. Pô, DPVAT, viu que o governo tá discutindo agora. Não, agora não, né? Mas lá atrás ele começa a ver uma coisa. Aí de 2 a 5 salários mínimos, sobe o dinheirinho, ele gosta de jogar, né? Ele fala, pô, comprar um videogame novo. Ele vai lá comprar e fala, pô, Bolsonaro zerou imposto. Pô, o Dilma voltou e aumentou. Ah, miserável. Sobrou um dinheirinho, ele quer fazer uma compra na Shine, na AliExpress. Celular novo da Xiaomi. Vai comprar. Dilma, miserável. Me taxou R$600. O produto era 200. Então, a turma começa a entender que o Estado, cara, tá contra ele. Ele começa a se perguntar. Eu acho extremamente difícil. Ele dá direcionamento, mas ele não sabe como resolver o problema. É preciso gerar emprego e renda, porque a questão material tende a prevalecer no Brasil em relação à questão de ordem moral e dos costumes, cujo papel é diferente em países com situação geral de renda e bem-estar mais consolidados.
Eu acho que no Brasil existe uma mistura, um mix. E eu acho que se as pessoas realmente entenderem quais são os valores morais que a turma da esquerda defende, a coisa muda. Tanto que, durante o período eleitoral, o Dilma escondeu grande parte de sua agenda progressista, né? Fingia que não, olha só, tudo mais, etc, tudo mais, pipipi. Além do peso desta agenda econômica, há alguma cena específica que o Dilma pode fazer para melhorar entre os militares, os evangélicos, os cristãos como um todo? Ele fala, o núcleo mais ideologicamente organizado tende a ficar onde está. Não tem o que o Lula fazer, né? Não tem. Parte dos evangélicos, olha agora, viu? Adotou uma agenda semelhante à que se vê nos Estados Unidos, de querer um país cristão. Olha como eles são malvados. Querem um país cristão, gente. O que ameaça uma base fundamental do Estado brasileiro, a laicidade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí lá pra frente, ele fala algumas coisas que eu acho que ele tá com a percepção interessante. E eu acho que eu concordo aqui com a maior parte das perguntas e as respostas. O jornalista do Globo pergunta o seguinte, ô cidadão, quem pode suceder Bolsonaro no campo da direita? E ele disse, creio que não existe nome ainda. E eu concordo com ele. Bolsonaro possui uma capacidade de comunicação popular. Tem igual. Não tem igual. Não tem igual. Ele ainda diz, ó, não vejo isso em figuras como Tarcísio e o Zema. Eu também não vejo. Talvez seja por isso que eles queiram tanto tornar Bolsonaro inelegível. É muito melhor para a terceira via concorrer. Gente, o que o Zema só é antipetista? Alguém sabe a posição do Zema aí sobre a pauta de costumes? A posição clara do Zema sobre questão de defesa, se o cidadão vai poder ter uma ferramenta, se ele vai lutar por isso, ele vai comprar essa briga, ele vai aceitar apanhar da imprensa para garantir que o cidadão possa se defender. Será que vai? Eu não sei. Eu não sei quais são as posições do Zema. Tarcísio eu também não sei quais são várias. Se ele vai comprar algumas brigas. Bolsonaro eu sei. Esse daí não tem medo de ninguém. A esquerda também tem esse problema. Sim. A esquerda, quem é? Eles tiveram que pegar o Lula. Se tivesse outro... Vocês acham mesmo que não tinha... Que se tivesse outro nome, com chance de vencer Bolsonaro... Você sabe como é, né? Não vou entrar em detalhes. Vocês acompanharam muita coisa ao longo do ano passado. Mas, enfim. Se tivesse um nome, né? Mais fácil, assim, de conseguir apoio, etc. Tem certeza que o candidato ia ser o Lula? Só tem ele. Lula passar, a esquerda vai entrar em crise. Tanto que alguns partidos, como o PDT, o PSB, estão trabalhando uma federação, né? Quem sabe até uma fusão, já avisando isso. Quebrar a hegemonia do PT. Não tem nome, não tem quadro. Quem está crescendo na esquerda é o PSOL. Mesmo sem sucessores claros, acha que a polarização veio para ficar? Ele diz sim. Tende a ficar essa bipolaridade. E eu tenho total certeza, porque... Eu acho que hoje a sociedade chegou num ponto que não tem como um conservador virar o woke, tem como o woke virar conservador, ele acordar pra vida, né? A turma da lacração vê que estão seguindo assim um caminho bem tortuoso. Só que toda a agenda internacional trabalha para avançar, né? De um modo que as pessoas sigam pelo caminho de fazer o L, abraçar NSG, comer uns insetos, virar... Enfim, um monte de coisa. Saiu uma nota também interessante, que fala aí sobre a esquerda. Mais uma. Você vê que a primeira-dama... Estão comentando bastante aí sobre ela nos últimos dias, né? E aí a turma da Veja fala que o Dilma falou: essa mulher salvou minha vida. Aliados do Dilma demonstram um certo descontentamento com a presença constante da primeira-dama. Tá lá no pé do ouvido dele. Tem um papel aí que inclusive vem emplacando algumas indicações. Segundo pessoas próximas ao presidente, a primeira-dama dá opinião sobre vários temas, e não poupa críticas, nem mesmo aos petistas. Um dos principais assessores do Dilma relatou à Veja que o presidente não pretende interferir nas manifestações de sua companheira. Ele não vai. Para ele, esse seria um dos diferenciais de seu terceiro mandato. Essa mulher salvou minha vida. Ela recuperou minha energia e percebe coisas que ninguém percebe. Tá iludido. Tá apaixonado, na verdade, né? E aí a nota fala que desde maio do ano passado, né, quando eles casaram, ela vem ajudando o Dilma a formatar o seu discurso. No terceiro mandato, Dilma tem demonstrado estar mais centralizador do que nunca,
Segundo aliados, o comportamento tem a ver com a idade, a pressa em ver resultados. É nesse contexto que a primeira-dama surge como uma das principais e mais influentes conselheiras do presidente, ao ponto de gerar descontentamento e ciúmes em petistas mais antigos. Eu acho que aqui confirma uma coisa que eu falei para vocês, tá bem certo, que é uma análise, que não é uma análise política, não é uma análise com base no que está acontecendo, que você olha as movimentações, você olha os políticos, mas é análise da vida humana. Tava aí, tava lá, sozinho, abandonado. A primeira-dama foi vê-lo, ficou lá, né, nas vigílias, lá em Curitiba. O cara tá meio velhinho, vai ficando velho, vai perdendo os amigos por diversas razões. Então você começa a dar mais valor para algumas pessoas, né, que estão com você, ainda mais nos momentos de dificuldade. Então chega no dia a dia, na hora das decisões, você tende a ouvir. Na hora de que vai pra cama, vai dormir, ó, quem que fica cochichando do lado? Não é o Haddad, não é a Gleice, não é o Padilha. Para entender algumas movimentações desse governo, tem que prestar atenção nisso daqui. Mas vamos lá. Vamos falar da turminha do SG, da Agenda Verde. Eu fiquei muito surpreso com essa nota aqui da Globo. Só a manchete já dá para entender. E vocês vão entender o motivo da minha surpresa. É porque finalmente, em 9 de abril de 2023, finalmente, a Rede Globo entendeu que nenhuma decisão tem apenas um único culpado. Alta no desmatamento na Amazônia também é responsabilidade dos governos estaduais e tende a piorar a partir de abril, dizem especialistas. Rapaz, vocês estão vendo? Precisou chegar, né, passar 4 anos de governo Bolsonaro para a culpa deixar de ser inteira e exclusiva do presidente da República e agora a culpa ser compartilhada. Não, também tem os governos locais. Daqui a pouco eu falo que também são os prefeitos. Já no governo Bolsonaro, a culpa é de Bolsonaro. Rapaz, pegou fogo. É Bolsonaro. É o miserável do Bolsonaro com lança-chamas. Certeza que é ele. Agora não. Agora a culpa é compartilhada para aliviar a barra do Dilma. A Globo é inimiga do Brasil. Alguém precisa realmente questionar formalmente o que a Globo anda fazendo para tentar blindar esse governo. Outro que reapareceu, compartilhando mais uma nota interessante, uma nota inclusive que é crítica à exploração do potássio lá no Amazonas, e uma nota que saiu naquela coluna da Folha de São Paulo chamada Planeta em Transe, que é apoiada, né? Apoiada é um nome bonito, para não falar que é financiado, é só um apoio de graça, né? Esse é um apoio, né? Pela Open Society Foundation. Mas tudo bem, na matéria crítica. Aí o Aldo Rebelo compartilha falando, ó, a terceira via move mais uma peça no tabuleiro. A ala do governo que bloqueia o desenvolvimento da Amazônia e do Brasil tem prestígio nas casas reais da Europa, mas apoio escasso no Congresso Nacional. Aguardem as próximas cartas. A terceira via está se movendo. E o que a nota diz, né? O Ministério da Agricultura do Dilma diz que explorar potássio na Amazônia é essencial e IBAMA nega papel e licença. Está lá, né, que o Fávaro afirmou em manifestações em processo na Justiça Federal do Amazonas que o projeto é estratégico, é essencial e deve receber tratamento prioritário com máxima celeridade. Quando era Bolsonaro que falava isso, hein? Ah, mas agora a terceira via defende. No mesmo processo, o IBAMA reforçou o entendimento de que a competência para o licenciamento do empreendimento é do órgão ambiente local. Os dois posicionamentos estão alinhados à postura do governo Jair Bolsonaro. No governo do Dilma, além da parte da agricultura, o Alckmin também apoia a iniciativa. E depois disso daí, né, esse aqui é o 4º parágrafo, a matéria é longa, aí depois é só levantando críticas, levantando questionamentos, apontando possíveis problemas de avançar com isso. Meu Deus, não pode. Deixa o potássio lá quieto. Depois a gente pensa na agricultura. Deixa lá quieto, não mexe agora não. Enfim, terceira via se movimentando. Outra coisa que chamou a atenção, eu falei pra vocês na introdução, e eu não queria explicar o porquê. No vídeo de anteontem, eu comentei com vocês, né, um perfil lá no Twitter, a Bia da Caserna,
Era a Bia do Mac, né? Mas é depois que ela mostrou quem foram os jornalistas que fizeram naquela época lá do escândalo do Mac, perseguiram ela, derrubaram o perfil dela. Enfim, eu sei que voltou. E aí ela compartilhou essa questão do C6 Bank que eu trouxe no vídeo. Eu falei, olha que interessante, né? O banco aí, o aplicativo, para você compensar o carbono, fica sempre lá vermelhinho. E, gente, as notícias que falavam sobre o C6 Bank, né, e essa iniciativa do extrato de carbono, todos os veículos que publicaram isso soltaram suas notícias mais ou menos no dia 15 de março. 15 de março. E eu acho que teve uma nota que saiu no final de março, por alguém, algum veículo assim maior. Desde então ninguém comentou mais. Eu só descobri anteontem, que eu trouxe em vídeo. E antes de trazer em vídeo, eu compartilhei no Twitter. E aí eu achei, assim, uma extrema coincidência que depois que a Bia postou lá no Twitter e eu compartilhei, né, questionando algumas coisas sobre essa questão do extrato de carbono, para minha surpresa, horas depois, o Globo publicou a nota. Eu falei, rapaz, bom, eu tentei até pesquisar essa jornalista, ver se eu achava no Twitter, não achei o perfil dela. Tem vários perfis de jornalista da Globo que acabam me seguindo. Eu fico de cara, eu falo, rapaz, será que essa turma anda observando, não a mim, né, a direita como um todo? O que, é que a direita anda comentando pra já entrar em campo pra passar pano? Será? Eu não acredito. Jamais a Globo ia fazer isso, né? Mas tá lá. As operações não geram lucro para o banco. Foi desenvolvida a partir de parcerias com a startup Deep ESG, né, que forneceu a tecnologia para calcular a pegada de carbono. A Ambipar, que já tem uma plataforma, ele deve estar usando a API da Ambipar, né, só para vender dentro deles, que forneceu a solução para a venda do crédito. A gente já comentou sobre a Ambipar em vídeos passados. E a certificação é da Verra. Quero saber quem foi que falou que a Verra tem capacidade, né, porque ela bem aceita ao redor do planeta. Quem certifica os certificadores, né? Mas enfim. Tirando esse de PSG, os outros dois grupos já tinham comentado. Eu fico de cara. Chamou minha atenção. Achei uma baita coincidência. Baita coincidência. O Brasil, né? País dos especialistas e das figuras públicas que têm sua opinião acatada quando é do interesse do establishment. Você deve saber quem é aquela banda Coldplay. Eu conheço por nome. Sei uma música, aquela, acho que Viva la Vida. Começa com uns, acho que 11 violinos e um cello, mas enfim. Aí ele, o vocalista, né, é picanheiro. Deve ser amigo da Greta. Tá aí, turnê pelo Brasil. E acredite se quiser, lá no Pará, né, na verdade no Rio de Janeiro, o Helder Barbalho foi lá no Rio, ver o show, e aí ele chamou o Helder Barbalho pra uma conversa. Governador do Pará. Imagina. O que o cara é? Cantor. A convite do cantor, o governador do Pará vai para Nova York, no fim do mês, participar da cúpula do Cidadão Global, iniciativa de combate à crise climática e contra o avanço da pobreza no mundo. Olha quem pauta os nossos políticos. Será que se algum cidadão brasileiro, algum artista brasileiro, convidar o Helder Barbalho para alguma coisa, ele vai? Mas quem recomendou foi o Coldplay, né? Das pulseirinhas coloridas. Aí veja, essa notícia aqui também chamou minha atenção. No mesmo vídeo que falamos sobre a C6, eu acho, que eu vi de anteontem, tinha uma notícia que eu coloquei aqui de novo para relembrar. E aí eu vi essa nota aqui, saiu na conta da Mônica Bergamo, né? Eu vi assim, está todo mundo lutando pela atenção das pessoas. Diz presidente do Rio 2C. Aí eu falei, eu vi esse evento em algum lugar. Isso chamou minha atenção quando eu li a manchete, então eu cliquei para ler a notícia. E eu falei, a Mônica Bergamo, agora que o Lula ganhou, ela parou de cobrir tanto política, ela voltou a fazer o que ela fazia no passado, que é com a de fofoca e tabloide. É briga de jornalista, lançamento de livro, peça teatral, voltou. Agora não precisa mais ajudar, né, a esquerda, né, quem sabe aí no ano que vem, no período eleitoral, ela entra em campo de novo. Mas enfim, aí fala sobre esse evento. Olha que interessante. Esse evento, Rio 2C, que seria Rio 2C, né, é um trocadilho assim, o que tem para ver no Rio de Janeiro. O tema desse evento, a propósito, é soft power, ou poder suave, um termo inventado no final dos anos 80 por um cientista político norte-americano chamado Joseph Nye, que significa a maneira que um país, uma cidade ou um estado influenciam o comportamento das pessoas. Isso muitas vezes através de
de uma agenda cultural. Soft power. Nas palavras do próprio criador do conceito, poder é a capacidade de influenciar os outros para que façam o que você quer. Basicamente, há 3 maneiras de fazer isso. Primeiro, ameaçá-los com porretes. Segundo caminho, para exercer o seu poder, recompensá-los com cenouras. Você dá alguma coisa em troca para o cara fazer o que você quer. E o terceiro caminho, de influenciar pessoas a fazer o que você quer, é atraí-los ou cooptá-los para que queiram o mesmo que você. Se você conseguir atrair os outros de modo que queiram o que você quer, vai ter que gastar muito menos em cenouras e em porretes. Não vai gastar com cacetada, não vai gastar dando cenoura a recompensa. Exerça o soft power. E por que chama minha atenção? E o que é que isso aqui tem a ver com a Agenda Verde? Matéria que eu meti no vídeo para vocês de anteontem. Evento no Rio de Janeiro discute a abordagem do cinema sobre as mudanças climáticas. Ao invés de descer o porrete para avançar com a agenda climática, ao invés de ter que dar alguma recompensa para avançar com a agenda climática, vamos utilizar do soft power, vamos utilizar do poder da influenciação, fazer com que as pessoas desejem, que elas se preocupem com o clima e avancem com isso. É o tema central do evento. Aí fala, né, que a Stella Renner, cofundadora da Maria Farinha Filmes e a vice-presidente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é da ONU, né? Vai debater no dia próximo 14 maneiras de abordar o tema da emergência ambiental no âmbito das produções cinematográficas de ficção. Vai exercer um soft power, né? O painel vai ocorrer dentro da Rio 2C, 2C. Evento do setor audiovisual que ocorre na capital fluminense de 11 a 14 deste mês. O objetivo do debate é buscar caminhos para que as ficções sejam também elementos de conscientização. Fazer com que as pessoas queiram o mesmo que você, para não gastar com porretes nem com cenouras. E assim a agenda avança. Assim a agenda avança. Aí foi dar uma olhada no site, né? Você vê, ó, uma das palestras. Várias que tem, né? Além dessa daí que a gente já comentou. O potencial brasileiro na oferta de carbono e o soft power verde, poder verde. O Brasil tem potencial para ser líder mundial na oferta de créditos de carbono, né? Estimativa, segundo a Câmara do Comércio Internacional, bababá, tititi, mercado regulado, TTT. Para isso, será necessário investimento tanto do poder público quanto das empresas privadas, mas o retorno será capaz de colocar o Brasil em um espaço de destaque e liderança dentro da comunidade nacional, na qual cresce cada vez mais a preocupação com o clima e o meio ambiente. E aí, se você não faz parte do clubinho do selinho, você não pode comprar nem vender, né? E você não precisa nem usar o porrete para fazer isso, foi só negar, né? Via burocracia. Eu achei muito interessante isso daqui. As coisas que vão acontecendo no Brasil. Outra coisa que mostra que a esquerda não dorme em serviço, comentamos ontem sobre aquele filme, né? A Fábrica de Fake News, que a Ancine liberou a captação, quase 3 milhões. E agora foi a Mônica Bergman que conta que teremos um filme sobre o Paulo Freire, que o Wagner Moura estará participando. Já está com o roteiro finalizado. A esquerda trabalha aí para emplacar suas metanarrativas. Qual a ideia a ser vendida? O Freire é um cara bacana, um cara bom. Temos que abraçar, sabe? Sua filosofia de ensino, né? Sua metodologia de ensino. Esquerda, criação de narrativas. O Dilma está indo no Oriente e o Jamil Chad fala que o governo vai assinar aí, né? Já assinou, segundo o Jamil Chad, um acordo com a imprensa estatal lá do Oriente, dos comunas. O tratado prevê troca e cooperação de conteúdos em prol do desenvolvimento econômico, social e sustentável dos dois países. Lá, a imprensa é controlada pelo Estado de forma integral. Mas tem embaixo quem controla a imprensa são eles. É o Partido Comunista, né? Fica estabelecido, inclusive, o intercâmbio de profissionais. Mandar uma turma pra lá, pra pedir umas coisinhas, voltar pra cá, né? Um mix. Vocês acham que... O que é que vocês acham que vão sair disso daqui, né? Daqui a pouco começarão a aparecer umas notícias na Globo aí defendendo que o Brasil abrace a nova Rota da Seda. Sem dúvida.
começar a vir, né, umas notas. A imprensa brasileira já é especialista em fazer propaganda a favor da esquerda. Só tem que ir lá para aprender o que é que precisa ser divulgado. É só mandar aquele. A Miriam Leitão. Já pensou a Miriam Leitão fazendo intercâmbio? 2 mesezinhos lá? 2 mesezinhos? Vai lá numa boa. Né? Sobe e desce. Come lá uns dumplingzinhos. Um macarrãozinho com palitinho. Vixe, ela é outra especialista. Uma coisa que envolve aí, né? Estatais, comunicação, empresas de comunicação, na verdade. E que vem sendo bem interessante nessas mudanças no Twitter, que acaba a ser a rede social que gera realmente um debate. Nas outras redes, elas têm o seu tamanho, têm a sua influência, etc, tudo mais, mas muita coisa sai do Twitter para outras redes. E aí o Poder de 60 conta que o Twitter agora, né, sob nova direção do Elon Musk, rotulou a BBC e a VOA como mídias financiadas por governos, porque elas são. Elas são. A emissora britânica e a Rádio dos Estados Unidos receberam um selo neste domingo. A política de verificação mudou em julho de 2022. Talvez a única solução vai estar no avanço ainda maior da tecnologia. Ou vai escravizar os seres humanos de uma vez por todas, ou vai abrir alguma janela para algum tipo de reação, né, contra o poder do establishment. E falando sobre jornalismo, eu só comentei no Twitter uma vez no Instagram e uma vez lá no Telegram. Mas eu deixei meio que de lado. Só que a turma da esquerda tá fazendo campanha aberta. Então tá observando, aí eu peguei aqui só uma postagem para vocês verem, ó. Aquele Calejão, que era da Jovem Pan, tá falando lá a campanha, vamos passar o bolsonarista, últimas 48 horas. Hoje são as últimas 24 horas. Eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo, você clica, dá para votar em mim e dá para você também votar contra eles. Nesse momento, quando eu abri, eu tava em segundo lugar. Esse Maldonado é de esquerda também. Tá em segundo lugar. E tá lá o Calejão, a turma tá em campanha. Quero ver se vocês vão deixar que eu perca pra esses picanheiros safados. Vou mandar o link pra você, gente. A esquerda não pode ver CS. Você vê aqui, ó. Se tivesse alguém assim mais bem colocado, se o primeiro colocado fosse alguém da direita, eu ia trazer aqui. Não deixar a esquerda ganhar, não, né? Pelo amor de Deus. Se eu ganhar, eu falei, talvez, se tiver que vir pro Brasil receber o prêmio, eu até penso. Vamos deixar o link, tá aqui na descrição, vou mandar o Telegram também. Não deixe a esquerda ganhar. Acho que hoje é a primeira fase. Mas quem terminar a primeira fase em primeiro, já passa pra próxima. Eu não vou ficar adulando vocês, não. Mas vamos lá. Vamos continuar falando sobre a agenda internacional do Dilma, né? Já que estamos falando aí desse acordo que vai fazer com a estatal do Oriente. Na semana passada, o Dilma resolveu comentar sobre a Europa. Falou besteira do início até o fim. Ele não agradou nenhum dos lados. E a imprensa não percebe, e a imprensa passapanista tá falando o seguinte, que não, olha só, o Dilma abraçou a Rússia. E isso é tudo que a esquerda quer ouvir. É tudo que a esquerda quer ouvir para falar que o Dilma não traiu eles. Só que não. Do mesmo jeito que o Dilma fingiu, né, atacar o Ocidente, porque assim, eu acho que hoje ninguém no Ocidente tem a mínima esperança que a Rússia devolva a Crimeia, né? Isso é zero chance. Talvez aquela região lá, né, de Donbás, etc, tudo mais, essa parte talvez. Esperança mínima, mas Crimeia, esquece. Aí o que é que o Dilma disse? O Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia. Talvez não se discuta a Crimeia. Mas vai ter que devolver, viu, Putin? Aqui que tá o grande ponto. Mas o que ele invadiu de novo, vai ter que repensar. Então, Dilma mais uma vez ataca os russos. Só que ele também fala um monte de besteira aí sobre a Ucrânia, né? Assim, cara, cala a boca. Quem é tu na fila do pão? Aí diz que o Zelensky, né, não pode também querer tudo que ele pensa que vai querer. A OTAN não vai poder se estabelecer na fronteira. Aí o Dilma falou isso. Não demorou muito tempo. Autoridades ucranianas criticam a postura do Dilma para acabar com o conflito. Tivemos piada internacional. O Lula foi meter o nariz no que ele não tem nenhuma capacidade para resolver. Colocou o Brasil passar vergonha. Depois disso, o próprio Zelensky, né, gravou um vídeo sem citar o nome do molusco. Mas tá lá, né? O Zelensky diz respeito. Diz que respeito e ordem retornarão apenas quando a bandeira ucraniana retornar à Crimeia. Ou seja, ele está respondendo ao Dilma, né? Tanto tá ali, ó, o pronunciamento do líder acontece após o Dilma sugerir que a Crimeia fique de fora de negociações de paz.
Aqui é só para dar aquela quebra no vídeo, vocês darem um pouco de risada. Meu Deus do céu. O Choquei colocou que o Zelensky rejeita o plano de paz de Lula. Aí, olha o nível da turma que vota no 13. O Bolsonaro, mesmo não estando na presidência mais, consegue mexer os pauzinhos, né? Incrível. Foi Bolsonaro, gente. Foi Bolsonaro que melou o plano de paz do Lula. Ah, Bolsonaro! Esse Bolsonaro demais. Bolsonaro construiu um condomínio na cabeça da esquerda. A turma não consegue parar de pensar em Bolsonaro. Inacreditável, viu? Inacreditável. Mas enfim, aí você vê. Diante dessas falas aí do Dilma, etc, tudo mais, falando sobre essa questão, resolução do conflito, né? O próprio Oriente quer resolver lá os comunas. O Globo divulga aqui uma nota, que é na FP, Agência Internacional, que direto eles postam uma notícia, onde o chanceler russo diz que para ter paz, a paz deve ser baseada em uma nova ordem. Só que essa nova ordem que ele fala aqui não é a mesma visão de nova ordem que a turma dos globalistas normalmente fala, né? Quando se pensa em nova ordem, muito quando se era pontuado, era o quê? Que a turma tentando fazer, o governo mundial, etc, tudo mais, PPP, tititi. Segundo a forma que essa galera vem observando, eles têm que acompanhar as visões da esquerda, eles não enxergam num primeiro momento um governo único, onde eles vão controlar. Ainda terão alguns países, né, independentes, soberanos, mas aquele sobrando daquele jeito, né? Os comunas mesmo, com a nova rota da seda, tá fazendo aí que vários países se endividem, né? Com dívidas, etc, tudo mais. Então, pode dar várias ordens, faça isso, não faça aquilo outro, etc, tudo mais, ppp, tititi. Os russos também não brigam em serviço, mas essa visão é totalmente diferente, né? Ainda assim, eles falam sobre essa questão do mundo multipolar, onde vários países vão exercer algum tipo de controle sobre as suas próprias fronteiras, né? Dentro da sua própria casa. E aí ele fala que essa nova ordem tem que ser livre do domínio dos Estados Unidos. E aqui não lê também Estados Unidos. Isso aqui, sei lá, bota ocidentais, atlanticistas, ONU, né, globalistas. Não é os Estados Unidos. É muito mais questão do Partido Democrata. E toda essa agenda que essa turma tenta pregar. As negociações só podem ocorrer se os interesses, né, dos russos forem levados em conta. Esses são os princípios sobre os quais uma nova ordem será fundada. Essa confusão aí, para onde as coisas vão, eu acho que não vai se resolver de uma forma tão simples. E eu realmente acho que esse mundo que a gente viu aí nos últimos 20, 30 anos, não sei se ele vai ruir, mas acho que muita coisa vai mudar. Tanto que você vê essas discussões que já estão acontecendo em torno do dólar, em torno do petróleo, né? A desdolarização da economia mundial, isso já está avançando. Eu espero, de coração, que a nossa classe política, o nosso empresariado, né? As pessoas com poder de influência saibam posicionar o Brasil, sempre colocando o Brasil em primeiro lugar. Sem alinhar com nenhum lado, porque vai se alinhar com o Biden, vai se alinhar com o Partido Verde, né, o Partido Democrata da Alemanha, vai se alinhar com o Macron, vai se alinhar com o Putin, né, o Xi. Não tem ninguém nesse momento. O único aliado do Brasil é o Brasil. O Brasil. Pensa no Brasil. Espero que os nossos representantes pensem em nosso país em primeiro lugar. Tá mais do que o suficiente. Outra notícia que envolve aqui uma coisa rapidinho só para comentar com vocês. Tem uma empresa aí brasileira, a Avibras, ela desenvolve coisas aí na tecnologia de defesa. É uma área bem sensível, né? Defesa. E ela tá para ser vendida. Tem uma empresa alemã que demonstrou interesse, é a Rheinmetall. E entre os acionistas temos a Vanguard e a BlackRock. Olha que coincidência, né? Essa Fidelity eu não conheço. Mas enfim, o perfil tá comentando, só a nível de curiosidade, né? Mostrar para vocês. A BlackRock tentando comprar uma empresa no Brasil. Aí quando você lê a porcentagem, no final do dia, são essas empresas que têm mais de 2% que conseguem ter força para na hora de influenciar nas votações de conselho e dar o direcionamento, né, das empresas para onde eles vão.
quase encerrando aqui essa questão internacional, aqui é só para refletir também as coisas que acontecem no Brasil, pensar aí na turma do Moro, do Deltan. Chavismo aposta em discurso anticorrupção para recuperar a base na Venezuela. Vocês conseguem acreditar que a turma do Maduro vai lutar contra a corrupção? É a mesma coisa acreditar que o Moro, né, quer lutar contra a corrupção. É a mesma coisa. Esse discurso no final do dia é só para conquistar o cidadão. E aí, para encerrar, e a gente começar falando de eleição, já pegando a notícia que tem a ver com eleição, Guilherme Boulos, o candidato do sistema, que promete ter uma campanha de uma forma nunca antes vista, né, em termos de tamanho, magnitude, vai dar início aí no Chile a agenda com prefeitos estrangeiros. Se não me engano, foi a Mônica Bergamo que ajudou a divulgar isso daqui. O objetivo do parlamento é ter contato com experiências inovadoras de gestão. Viagens serão custeadas por organizações e movimentos locais. Aí tá lá, né? Lê de novo. De acordo com o gabinete do deputado, as viagens serão custeadas por organizações. Quais? Seria interessante falar, né? Quem que tá pagando essa viagem do Boulos? Quais ONGs? Alguma ONG que recebe dinheiro do Jorge Soros? A turma do IREE do Alfredo Vardi vai estar ajudando o Boulos também? E quando ele chegar nos países, os movimentos locais que vão montar a agenda. Imagina, né, a desenvoltura de um movimento local para conseguir arrumar com Boulos a agenda com o prefeito, com, sei lá, o presidente do país, se for o caso, né, pro país de esquerda, como é o Chile lá, o Boric. Esse é o cara que tá vindo como candidato forte para disputar a prefeitura de São Paulo no que vem. Vai contar com o apoio de toda a imprensa. A imprensa já está tentando transformar o Boulos em um cara moderado, em um cara, né, gestor. Estão tentando. E eu comecei a montar o Atlas já de março, né? Começar a juntar as notícias, começar... O meu processo mais ou menos assim, né? Eu tava revisitando tudo que eu já montei, vídeo. Sai pegando, sai separando primeiro assim nos temas maiores, que faz algum sentido. Sei lá, economia. Eu botando o que tem a ver. Depois eu pego, olho, aí ressubdivido, vou falar, pô, vou botar esse aqui junto, vou agrupar aqui, vou botar aqui um subitem a falar do vou botar um subitem a falar do Banco Central. Enfim, e aí, montando, tinha uma notícia, não era notícia, foi um vídeo que circulou. Quando o Nicolas, né, colocou a peruca, fez aquele discurso, no dia seguinte, quem que foi no programa do Datena? Guilherme Boulos. E o Datena, que não era, né, assim, etc, tudo mais, era meio de esquerda, né, meio progressista, mas nunca tinha deixado tão na cara as suas reais intenções. Ao lado do Boulos, o Datena falou que o Nicolas era um fascista. Falou que a gente não podia ter espaço na política do Brasil. Ao lado do Boulos. E aí o que a gente viu agora no final de março? O Datena e o Boulos juntos. O Datena falando, ó, sou teu vice, pai. Chapa fortíssima. Então nada na política é aleatório. Poder estar revisitando agora... Eu queria poder ter feito um vídeo só sobre os 100 dias, mas era um trabalho que eu não ia conseguir entregar hoje, infelizmente. Vai depender, quem sabe amanhã ou depois, se eu conseguir entregar, né? Mas vamos continuar. Ainda falar de eleição, então coisas interessantes. E aí, prefeito? A provocação do Boulos a Ricardo Salles. Se vai ser Salles, se vai ser o Ricardo Nunes, se vai ser Eduardo Bolsonaro, vai ser o cachorro caramelo, eu não faço ideia. Eu só não quero que o Boulos vença. E o Boulos já tá aí, né? Se movimentando como tá mais do que claro. E você vê, o Boulos já começou a aplicar a estratégia de querer polarizar com todo mundo. Primeiro para garantir que ele é o cara. Isso pra mim já tá garantido. Não acho que a Tabata Amaral vai ter o aval. No máximo ela vai ser a vice do Boulos. Essa eu acho que é a chapa, né, o céu de brigadeiro da esquerda. E o que o Boulos faz? Ele rivaliza com Ricardo Salles, rivaliza com... acho que é Ricardo Nunes também, né? É o Nunes. Né? Deixa eu ver, então, o nome dele aqui. É o Nunes, só tem o Nunes. É o Nunes de São Paulo. Ele rivaliza com os dois, que ele se garante, e aí os dois depois começam a se bicar. Aí o Salles começa a brigar com o Nunes começa a brigar pelo Salles, para ver quem que vai chegar no segundo turno. Eu acho que o candidato da direita, que vai passar para o segundo turno, é o candidato que repete a estratégia do Tarcísio.
Vou dar dica aqui pra vocês, pra qualquer um que quiser ser candidato. O que foi que o Tarcísio fez em 2022? O Tarcísio ficou brigando com o Rodrigo Garcia? O Tarcísio sequer chegou a responder o Rodrigo Garcia. No máximo, o Tarcísio se defendeu quando falou que ele era forasteiro. O Rodrigo Garcia, gente, acredite se quiser, ele poderia ter ido pro segundo turno de forma fácil. O cara tinha máquina na mão. Só que o Rodrigo Garcia caiu na besteira de ficar atacando o Tarcísio. Se o Rodrigo Garcia, na eleição passada, tivesse focado em só atacar o Haddad, atacar, né? Mostrar o que é o PT, era capaz dele ir. Ele ia pegar essa turma do centro, ele ia pegar aquela turma que não gosta muito de mudar. Ah, o cara já tá aí, né? Não vamos mudar, né? O brasileiro tem essa tradição, não, manter um cara no lugar. Ele ia ter esse apoio. Só que ele foi na loucura, se achou o bam, melhor pra direita. Melhor que temos aí o Tarcísio, um cara assim alinhado a Bolsonaro, não é perfeito, né? Também não acho que ninguém esperando perfeição, mas acho que é um nome melhor do que o Rodrigo Garcia. A direita aí que quiser, cara, rivaliza com o Boulos, mira no Boulos e esquece os outros candidatos. Esquece, porque o debate ele vai polarizar. E no final do dia, isso aqui vai virar Bolsonaro versus Lula, né? Quem é o candidato de Lula é o Boulos. Quem é o candidato de Bolsonaro é o cara que tá contra o Boulos. Simples assim. E é pra você ver que uma coisa só sai notícia sobre a disputa pela cidade de São Paulo, né? É o terceiro maior PIB do Brasil. Manda no país, né? A cidade poderosíssima, maior, nossa, mais importante de todos os outros estados, nível assim de força política. Nunes muda a comunicação para criar a imagem de obreiro em São Paulo. Tá preocupado. Tá todo mundo se movimentando. O Bolsonaro está se movimentando, o Salles está se movimentando, Fulano, Ciclano, Beltrano, Datena tá se movimentando, Tapo, Amaral se movimentando, e agora o Nunes, ele que é prefeito, né? Ele quer se vender como contraponto a Boulos. Ó, sou contraponto a Boulos. Homem da prática, não sou do discurso. Contraponto a Boulos. Minha aposta, quem for pro segundo turno vai ser quem trazer para si a imagem de anti-Boulos. Eu sou o anti-Boulos, eu sou o anti-Lula. Vamos ver se eu estarei certo ou não ano que vem. Apesar de divergências em São Paulo, PDT e PSB mantêm costura por federação para 2024. Pega a nota da entrevista, né, do Singer lá pro Globo, que ele falou, não, o Lula não tem sucessor, não tem mais nenhum nome de peso. O PDT e o PSB sabem disso. E tá aí, ó. Eles querem concluir a federação a tempo das eleições do ano que vem. Tem o Datena. O outro tem a Tabata. Uma chapa também Tabata e Datena. Talvez possa fazer o Boulos ficar meio assim, mas eu acho que não consegue, né, bater de frente com o Boulos. Não acho. Mas bora ver, né? Ainda sobre essas questões de blocos e eleições, mas não só eleições municipais, agora também até eleições para a Câmara. Olha só, já está se comentando também sobre eleição para a Câmara em 2025. O tempo da política e a preocupação dos políticos é algo assim sensacional. O Brasil nunca tem espaço prioritário na cabeça deles. Recentemente surgiu um super bloco, PSD, MDB, Republicanos, Podemos e PSC. 142 deputados. E aí, a avaliação dessa turma é que com a aproximação das eleições municipais, isso deve acelerar o processo das federações, porque está chegando assim no cenário. Ali, ó, deputados prevêem a celebração de redução do número de partidos. Está reduzindo muito. Então, os partidos estão começando a ter muito poder. Um partido pequeno bater de frente com um partido grande, com muita verba, vai ficar difícil. Então eles vão começar a falar, pô, peraí, vamos começar a juntar, agrupar. Isso daqui é o cenário também sensacional para os caciques, né? Vão ficar mandando cada vez mais verba, cada vez uma bancada maior. A mesma Veja soltou mais uma nota que fala desse blocão e traz algumas informações interessantes, falando o seguinte, né? Como nasceu o Superbloco? Diz que esse Superbloco nasceu, inicialmente, de duas conversas e que essas duas conversas, nenhuma das duas foi para frente. A primeira conversa foi entre o MDB e o PSDB. E não conseguiram, sabe, se acertar e formar um bloco. Depois, outro que seria mais provável, o PP União Brasil. O Alcolumbre entrou em campo, melou para ajudar o governo, também não saiu do papel. Só que ver isso rolando no cenário, falou, pô, isso aqui tá complicado. A turma tá trabalhando para se juntar. Estão olhando para a esquerda, estão vendo o PSB, o PDT também se unirem, estão vendo o tamanho do PL, estão vendo também a coligação do Dilma com Solidariedade, né? PV, PPP, PCdoB, Rede, Partido Verde. Aí diz, ó,
A iminente viabilização dessa última suscitou receio entre os demais partidos, principalmente após a demonstração de força do Lira. Ninguém queria ficar sob o domínio do Lira. E aí foi formalizado o superbloco para tentar neutralizar a força do Lira, ser um contraponto. E quem foi que trabalhou para esse bloco sair do papel? Baleia Rossi, MDB, que é o partido do Nunes, prefeito de São Paulo. Kassab, amigo do Lula, é o partido que está com a vice-governadoria de São Paulo, né, o Ramu, que é o vice do Tarcísio, e o Marcos Pereira, do Republicanos, partido do Tarcísio. Eu não estou falando desses nomes à toa. Eu não estou falando à toa. Por quê? Nos bastidores, os caciques da frente dizem que querem se diferenciar da política do orçamento secreto do Lira. No horizonte, tem até uma candidatura para a presidência da Câmara, já em 2025. O Marcos Pereira não esconde que ele quer ser candidato. Com republicanos se deslocando do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e com a proximidade local e programática entre os três caciques, Baleia Rossi, Marcos Pereira e o Kassab, que sondam inclusive uma aliança para apoiar a reeleição do Ricardo Nunes. Entendeu porque eu falei? O PSD e os republicanos dividem o governo. O MDB tem a prefeitura da cidade de São Paulo. Cara, tá todo mundo em casa. E são partidos onde os seus... Qual o estado desses caciques? São Paulo. O estado de São Paulo... Kassab é São Paulo. Marcos Pereira é São Paulo. Baleia Rossi é São Paulo. O negócio é falar com a União Brasil, que o BI vai de Pernambuco. A Semineto da Bahia, não, todo mundo estão jogando em casa. É a chance de criar um bunker, né? Um negócio ali bem organizadinho para trabalhar, tá com a máquina na mão, na prefeitura e no governo. E aí, né, formalizou-se a criação de um novo superbloco que coloca agora, né, como coringa no jogo legislativo. E eu quero saber o que é que o Brasil vai ganhar com isso. Continuando, fora da base, republicanos negociam cargos. Já tem 2 deputados republicanos colocando as garrinhas de fora, procurando espaços na Codevasf. Que vergonha por Marcos Pereira, viu? E isso é o que se tornou republicanos em pouco tempo. Expoente do Centrão e apoiador de Bolsonaro, o partido tem se aproximado do Dilma. Deputados da sigla, inclusive seu líder na Câmara, tentou emplacar nomes na Codevasf. Só que o discurso é de independência. Não é de oposição, é de independência. Que vergonha do Marcos Pereira. Isso aqui é tudo com a anuência do Marcos Pereira. 1h02. Isso aqui eu comento amanhã, porque eu quero comentar isso aqui com mais algumas notícias que tem a ver com a agenda econômica e o papel do PP e o que eles vêm fazendo aí com o arcabouço fiscal e outra coisa. Mas por hoje acho que tá bom, né? 1h02. E a gente comenta amanhã também uma coisa que envolve a Haddad. Umas notícias também que falam sobre segurança pública, umas coisas interessantes que mostram que a Globo não dá mais. Não dá mais. A Globo não dá mais, mas de jeito nenhum mesmo. Enfim. Eu fico por aqui. Gosta do meu trabalho, como eu pedi, passa no meu canal, valeu, tem um peito na descrição. Compartilha esse vídeo, mesmo de chegar a 800 mil inscritos, meta do ano, não sei se vai dar pra bater, se não der, vai ser do ano que vem, mas espero que bata esse ano. Volta lá no iBest, não deixa a esquerda vencer, o link tá aqui na descrição, vou mandar lá no canal do Telegram e eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!